paz do Senhor, amém? Quero louvar a Deus por essa honrosa oportunidade na qual o Senhor nos concede, de nós estar aqui mais uma vez para adorar o nome do Senhor, amém? Trago a saudação do meu pastor Rodolfo, ao pastor da igreja, irmã Luciene, missionária Luciene, Deus abençoe pelo convite, pela confiança, a todos os irmãos aqui da igreja. Irmãos, o tema hoje proposto para a campanha dos irmãos, Lucas capítulo 1, os irmãos façam a abertura das vossas Bíblias para a gente fazer a leitura em nome de Jesus. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor, o Senhor está aqui, irmão, já tem falado em nosso meio. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, amém? É uma sexta-feira de bênção. Qual é o dia da campanha? Qual é o mês? Décimo mês, irmãos, que vocês vieram aqui 10 sexta-feiras buscar a presença do Senhor. Isso é profético, irmão. Né? As pessoas costumam vir porque acham que é uma campanha, mas é uma declaração. Através do seu esforço, do seu clamor, da sua busca, da sua entrega, para Deus conduzir o nosso ano. Olha que coisa gloriosa. A gente não está lá, mas crê que Deus já está no futuro e Ele está na condução de todas as coisas. É devotar a nossa esperança ao Senhor, irmãos. E é uma coisa gloriosa e Deus honra a nossa fé, a nossa busca, a nossa oração e o nosso clamor, amém? Lucas capítulo 1. Verso 37. Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Você pode assentar, adore ao nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Irmãos, o texto hoje proposto para esse tema, para essa campanha que os irmãos escolheram, é um texto muito bonito, na qual esse relato inicial do ministério do Senhor Jesus só contém no livro de Lucas. Quando nós olhamos aqui a escrita de Lucas, Lucas, citado por Paulo em Colossenses, lá no capítulo 4, como médico amado, Lucas escreve esses relatos e ele mesmo diz lá no começo do texto que ele escreve, ele pesquisa acerca do que aconteceu, porque Lucas não era uma testemunha ocular do ministério de Jesus. Mas Lucas busca evidências acerca do ministério de Jesus, acerca da história do Cristo, acerca dos feitos, a fim de que ele possa passar com confiança a Teófilos e a todos quanto quisesse conhecer a história e crer no Evangelho de Jesus, um relato assertivo e um relato cronológico, de fato, na ordem daquilo que aconteceu. Quando nós olhamos esse texto, Lucas começa já dizendo lá no capítulo 5, acerca da história de Zacarias e Isabel. E eu comecei a ler esse texto, porque quando nós olhamos o tema, que os irmãos que Deus inspirou, o Espírito Santo inspirou os irmãos acerca dessa campanha, o tema é uma conversa do anjo para com Maria, testificando de um milagre que aconteceu com Isabel. Era o anjo falando com Maria acerca de um testemunho de uma outra pessoa para edificar Maria naquele momento, porque ela estava na posição de alguém que recebera uma promessa. E eu comecei a ler o texto e o Senhor ministrou muito ao meu coração acerca desse casal, Zacarias e Isabel. O texto começa dizendo que nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, o nome dele era Zacarias, e a sua mulher, também de uma linhagem sacerdotal, Isabel. E o texto segue dizendo que ambos, e aí ele dá 2 adjetivos interessantes acerca do casal. O texto vai dizer que ambos eram justos e irrepreensíveis diante de Deus. E eu comecei a orar acerca desse texto, porque nós em um capítulo conseguimos ver 2 histórias diferentes, de 2 famílias diferentes, 2 casais diferentes que viveram o sobrenatural do Senhor. Quando nós olhamos esse capítulo, nós entendemos que o Senhor fez o sobrenatural na vida de Isabel, também fez na vida de Maria. E uma promessa antecede a outra.
Uma promessa é o cumprimento da outra. Aleluia, é Deus alinhando as coisas para cumprir ao seu povo aquilo que ele havia falado acerca do Messias. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, há um período de 400 anos de silêncio de Deus na terra. São 400 anos que Deus não se manifesta ao povo. 400 anos que só ouvem as histórias de Deus, mas Deus não há uma manifestação evidente. 400 anos do silêncio. Aleluia. Mas mesmo em meio ao silêncio, mesmo em meio à ausência da voz de Deus, o texto vai dizer que o casal era justo e irrepreensível diante do Senhor. Aleluia! A ausência da voz de Deus não nos dá o direito de andarmos como nós queremos. A ausência da voz de Deus não nos dá o direito de conduzirmos a nossa vida da forma que nós queremos. Aleluia! O texto diz: justos, irrepreensíveis. Aleluia! E eu comecei a pensar e o Senhor ministrou ao meu coração. Eu falei: Senhor, é uma promessa grande. Isaías falava acerca de João Batista lá no capítulo 40, voz que clama no deserto, preparai o caminho, aleluia. Era uma promessa de um cumprimento ao qual os judeus esperavam, porque eles viviam ali debaixo de um jugo de Roma. E a esperança deles é que o Salvador viria e os tiraria daquele jugo. Aleluia. Eles esperavam ansiosamente por aquela promessa. Aleluia. E eu falei: Senhor, quantas pessoas, e eu me incluo no meio dela, que está na posição de quem espera algo do Senhor. Talvez você entrou aqui nessa noite, você está nessa posição de alguém que está esperando algo que só o Senhor pode fazer. Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, tem áreas na nossa vida que você não dá conta de mexer, não. Que por mais que você queira, você não consegue resolver. É só o Senhor quem faz. Aleluia. Oh, aleluia. Em um tempo de espera, havia alguém que estava caminhando na direção de Deus. Havia alguém que não se desviou, havia alguém que buscava a presença de Deus. Aleluia, justos. Eu fui procurar saber qual era o significado, a etimologia da palavra justo. E quando nós olhamos a palavra, ela vem do latim. E significa alguém que segue a regra. Alguém que caminha dentro da lei. Alguém que não se desvia. Olhe e observa a vida desse casal. Aleluia. Você precisa ser justo diante de Deus para alcançar o sobrenatural. Aleluia. Precisamos caminhar em conformidade com a palavra para alcançar a promessa. Quanta gente sem promessa aí fora, irmãos. Por quê? Deus deu uma palavra, liberou, mas saiu debaixo da nuvem. Aleluia. A promessa só se cumpre se você estiver no trajeto. Aleluia. Todo mundo quer viver o sobrenatural, eu também quero, irmãos. Romper o que ninguém rompeu, conquistar o que ninguém conquistou. E às vezes o sobrenatural para você é algo tão simples, mas você não tem possibilidade de fazer. Aleluia. O texto vai dizer que eles caminhavam em retidão ao Senhor. E eu continuei fazendo a leitura, e logo na sequência, a Bíblia vai dizer que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E além de ser estéril, eles estavam avançados de idade. Aleluia. Irmão, nós vemos na Bíblia vários relatos de homens e mulheres de Deus, a começar por Sara e Abraão, na qual o Senhor interviu na história
Porque foi uma intervenção do Senhor. E por intermédio do sobrenatural, o Senhor fez frutificar aonde não tinha vida. A Bíblia vai dizer que Sara era estéril, avançada de idade. O Senhor faz uma promessa a Abraão. Abraão é de Sara a linhagem. Abraão é sua linhagem. Mas pela possibilidade de Sara, ela não podia, porque era velha, avançada de idade. E é interessante que no Velho Testamento, quando o Senhor visita Abraão e Sara está escondida atrás da tenda, o Senhor reafirma a promessa a Abraão e ela dá risada da promessa. Porque tem coisa que aos nossos olhos, a gente olha para aquilo que nós temos. A gente olha para nossas possibilidades. Sara disse, velha, aleluia, já não tenho as minhas regras, já não tenho condição de amamentar, aleluia. Mas Deus, na sua onisciência, pergunta a ela, Sara, por que você riu? Por que você não confiou na promessa, Sara? Por que você está desacreditando daquilo que eu falei sobre a sua vida? Aleluia. E a Sara diz, não, eu não ri. Eu não dei risada. E ele diz, Sara, você riu. Aleluia. E há uma pergunta lá no Velho Testamento. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Aleluia. O que é impossível para você nessa noite? Qual foi a demanda urgente que você trouxe para colocar diante do altar do Senhor? Irmãos, eu não sei você, mas eu não saio de casa sem propósito. Aleluia, eu não venho para a igreja passear. Eu não venho na igreja fazer relacionamento, network, ver as minhas irmãs. Não, eu vim aqui com um propósito. Aleluia. Deus sabe aquilo que eu e você podemos fazer. Ele sabe até onde nós podemos chegar. Ele sabe que o nosso limite é até aqui. Aleluia. Mas a Bíblia nos prova que Deus é um Deus que não é limitado às nossas condições. Aquilo que eu e você não pode, Ele faz. O lugar que eu e você não acessa, Ele tem o acesso. Aleluia. A porta que eu e você não abre, a mão dele vai lá e abre. Aleluia. A enfermidade que eu e você não dá jeito, que o médico não dá jeito, Ele dá. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Era estéril, não podia ter filho. Aleluia. Ela tinha uma impossibilidade, irmãos. Porque andar em retidão com o Senhor não significa que nós não teremos dificuldades. As pessoas confundem o fato de nós sermos cristãos e passar por dificuldade. Mas não é crente. Mas não serve a Deus. Mas não está na igreja todo dia. E quem disse que o evangelho é facilidade? Quem foi que disse que nós não passaríamos por dificuldade? Aleluia! Nós conhecemos a história de Jó. O texto, quando começa em Jó, vai dizer que havia um homem em Uz. E aí o texto vem dizendo, o nome dele é Jó. Olha o adjetivo, justo, íntegro, fiel diante de Deus. Aleluia! O fato de Jó ser fiel diante de Deus não descaracterizou, aleluia, a sua ida até a prova, a sua passagem pelo deserto, não, muito pelo contrário. Foi justamente porque Jó era justo, porque Jó era fiel, porque Jó era temente a Deus, que habilitou Jó passar por aquilo que ele passou. Aleluia! Parece que eu vejo Deus conversando ali com Satanás e ele falou, viu lá o meu servo Jó? Não foi Satanás que falou com Deus, foi Deus que incitou a conversa. Você viu? Meu servo Jó é justo, é fiel, aleluia. Aí Satanás diz, você regra ele de bens. Ele é fiel porque ele está na bonança, agora toca nele. Tira dele para ver o que acontece. Deus conhece, aleluia, os seus filhos.
Tem gente que olha para a gente e julga por causa da nossa situação atual. Aleluia. Mas Deus conhece você. Deus sabe quem é você diante da presença dEle. E Ele conhece a Jó. Deus diz: toca. Toca, porque eu sei que Ele vai continuar reto, vai continuar justo na minha presença. Oh, aleluia. Jó passou por tudo o que passou, irmãos, mas não blasfemou. Aleluia. Permaneceu diante da presença de Deus. Ele disse: Deus me deu, Deus tomou. Aleluia. E o que resta para mim, eu adoro a Ele, eu clamo a Ele, eu exalto a Ele em qualquer momento da minha vida. E quando nós olhamos no capítulo 42, nós vemos um Jó agradecendo. Aleluia. Nós vemos um Jó dizendo: eu achava que eu te conhecia. É um Jó depois do processo. Aleluia. É um Jó depois da dificuldade dizendo: eu achava que te conhecia. Aleluia. Mas só de ouvir falar. Agora que eu caminhei no meio do vale, agora que eu andei no meio do processo, os meus olhos conseguem te ver. Não reclame da prova. Oh, aleluia. A prova vai te habilitar a acessar o sobrenatural do Senhor. O que para você hoje é difícil, vai caminhando. Deus está dizendo: eu estou te preparando na Mandaracéu. E vai caminhando, que é um tempo novo chegado na sua vida. Vai caminhando. Você está criando estrutura na presença do Senhor. A prova dói, irmão. Precisar de algo e não saber como fazer, dói. Olhar, porque nós seres humanos gostamos de ter o controle nas mãos. Nós gostamos de uma área segura. É por isso que às vezes Deus dá um chacoalhão na gente, para a gente sair da segurança. Porque quando a gente está tranquilo, a gente fica ali, na quietude. E o que faz um crente guerreiro é uma prova. O que faz um crente guerreiro é um mar agitado. Você só cria experiência quando você tem uma situação. Aleluia. O pastor falou aqui: você precisa ter história. Tem muita gente querendo ter fama, já deixa lá. Deus não está interessado em quem quer ter fama, em quem quer ter status, em quem quer ter like, não. Deus está interessado em quem desenvolve uma história com Ele. Aleluia. O diabo não respeita o seu Instagram, não respeita o network, não respeita o nosso contato. O diabo respeita o teu joelho, a tua oração, teu relacionamento com Deus. Então Deus está falando nessa noite: alinha, tenha posicionamento, porque não vai morrer na prova, não. Aleluia. Não vai morrer na prova. Glorificado é o nome do Senhor. Justos diante de Deus. Quando nós olhamos à luz da Bíblia, a justiça ela não está ligada somente no nosso modo comportamental. Deus não mede um justo pelo seu comportamento, até porque tem gente que se comporta bem, mas o interior é Deus quem sabe. Então a gente não está falando acerca de comportamento somente. Nós estamos falando acerca de transformação, renovação da mente, transformação do coração. O nosso irmão Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12: você quer viver a boa vontade de Deus? Quer viver a vontade perfeita, agradável? Você primeiro precisa renovar a mente. Aleluia. Precisa haver uma metanoia, mudança de mente. Aleluia. Porque na fase que você está, para onde Deus quer te levar, não dá para ficar com o mesmo pensamento. Você vai ter sempre um pensamento de alguém que sofreu numa prova. Está entendendo? O pensamento precisa ser outro. Você precisa começar a treinar a sua mente para sair do campo da escassez e acessar o sobrenatural de Deus. Aleluia. O salmista Davi, capítulo 51, quando ele erra,
quando ele comete o pecado com Betseba, o texto vai dizer que ele faz uma oração. E que oração, irmãos! E eu achei interessante o trecho da oração dele, porque Davi, ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Mas na oração ele começa a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração reto diante da tua presença. Sabe o que Davi está dizendo? Senhor, o meu coração do jeito que está não dá. Precisa ser transformado. A minha mente, Paulo está dizendo, a mente precisa ser renovada. Aleluia. Por intermédio da renovação e da transformação, nós alinhamos a nossa vida com a justiça de Deus. Sabia que a justiça de Deus é um atributo dele? Deus não vai contra a sua essência. Deus jamais vai contra o que ele é. A gente vê muita gente usando partes da Bíblia para justificar coisas que Deus vai totalmente contra. Deus jamais vai se usar para ir contra aquilo que ele falou. Aleluia! Deus não quebra princípios para cumprir nada na vida de ninguém. A gente tem que parar com esse negócio, com esse evangelho de que Deus vai quebrar princípio, protocolo. Para com isso, irmão. Para com isso. A palavra de Deus é reta. É 8 ou 80, não tem meia medida. A balança dele, a Bíblia diz que ela é justa, aleluia. A base do trono dele é justiça e misericórdia. Se Deus fizer na tua vida, ele vai fazer da forma certa, da forma correta. Não vai ter curva, não vai ter jeitinho. Deus vai cumprir da forma certa. Aleluia. Tem uma frase no meu coração, irmãos, que isso ecoa na minha vida. Deus pode alterar uma rota, mas o destino ele não vai alterar. Se ele falou, ele vai cumprir exatamente o que ele falou na sua vida. Isaías vai dizer que nenhuma palavra dele caiu por terra. Não será na minha e na sua vida. Aleluia. O texto vai dizer, eram justos, característica de alguém que está apto a viver o tempo da promessa, o tempo da visitação do Senhor, o tempo da boa nova, o tempo da novidade, o tempo da mudança de ciclo. É alguém que caminha com o Senhor, é alguém que obedece o Senhor. Aleluia, é alguém que anda na sua lei, porque o texto vai dizer que eles obedeciam todas as leis do Senhor. Não era meia lei, não era meia verdade, era tudo. Aleluia. E aí o texto segue dizendo, versículo 8. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio. Meu irmão, apesar de ser justo, tinha uma área que precisava ser resolvida. Tinha uma impossibilidade diante de Deus. Sabe o que era não ter filho naquela época? Era alguém olhar para sua casa e dizer, na casa dela não tem a bênção de Deus. Porque filho não é igual é hoje. O significado de filho banalizou. As pessoas acham que filho, você tem aí, larga e acabou. Não! Filho sempre foi sinal da bênção. A palavra diz que é herança do Senhor. Você tem uma herança do Senhor. Aleluia! E sabe o que o texto diz? A história diz que quando uma pessoa não tinha filhos, ele não tinha bênção. As pessoas olhavam e diziam, coitada, é uma mulher seca, é uma mulher que não foi abençoada. Um homem sem um filho não tinha uma linhagem, ele não tinha uma história. Quem ia levar a história dele adiante? Ele não tem um filho. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Mas apesar dele não ter aquilo que eu acredito que desejavam muito, o texto vai dizer que ele estava exercendo aquilo que ele foi chamado. Oh, aleluia. Ele não estava em casa reclamando. Ele não parou porque Deus não deu. Ele não parou porque Deus não fez no momento dele. Ele não ficou na dele dizendo, Senhor, eu não vou fazer, o Senhor não me deu. Não, o texto
vai dizer que ele estava servindo naquilo que ele foi comissionado. Eu aprendo com Zacarias, aleluia, porque apesar de não ter recebido, ele estava no templo servindo ao Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós precisamos entender, aleluia, que não é uma visita no templo. Isso aqui é um serviço, é uma adoração. Esse registro aqui vai ficar lá no céu. Quando nós chegarmos lá, vai estar registrado que na sexta-feira, no dia 15 de março de 2024, nós estávamos aqui adorando ao Senhor. Aleluia! A despeito daquilo que ele não tinha. Ele podia estar reclamando, mas ele resolveu adorar e agradecer pelo que Deus proporcionou. Aleluia! Às vezes nós olhamos tanto para aquilo que nós não temos ainda, que não conseguimos agradecer por aquilo que ele já nos beneficiou. Agradecer o que levantou hoje, agradecer o que comeu, agradecer o que respira sem os aparelhos, agradecer o que Deus te deu saúde, agradecer o que você tem emprego, agradecer o que as contas estão pagas, agradecer o que a sua família está em dia, você agradeceu que você tem roupa para vestir, sapato para calçar, você agradeceu que no dia da angústia Jesus te basta, você agradeceu, aleluia, o favor dele na sua vida hoje. Seja grato. Zacarias estava dizendo, eu não tenho, ele não me deu, mas nem por isso eu vou deixar de servi-lo. Porque quem tem relacionamento com Deus, não serve ele só pelo que ele dá. Irmãos, entenda. A gente cria um estereotipo na igreja de falar que nós temos que vir adorar ao Senhor pelo que ele é. Quando que você conheceu o Senhor pelo que ele é? Todos nós temos um testemunho de alguém que era crente, não era crente. Alguém que era crente disse, está doente? Vai lá na minha igreja. Meu Jesus cura. Quantos testemunhos você não ouviu? De alguém que apresentou Jesus como alguém que faz. Porque primeiro nós conhecemos as obras de Jesus. Relacionamento é criado com o tempo. Ninguém tem relacionamento com Jesus de um dia para o outro. Relacionamento demanda tempo, demanda disposição. E quando a gente tem um relacionamento com Jesus, a gente pode até ter vindo no altar aqui por aquilo que ele dá. Mas quando você começa a conhecer Jesus, tem um certo nível que você já não se importa se ele vai dar ou se ele não vai dar. Você já está tão envolvido com Jesus. Você já está tão envolvido com a graça. Meu irmão, tem dia que você está triste. Quando você não tinha Jesus, você tinha que procurar alguém para conversar. Passava o dia conversando, tinha que sair. Quantas vezes eu já me embriaguei por tristeza? Quantas vezes eu já não fiquei em festa a noite inteira? Chegava em casa, eu estava sozinho, triste de novo. Aleluia. Eu lembro de um tempo em que os jovens da minha igreja iam para casa. E jovens, entendam, crente não dá rolê. Até no passeio, até no seu lanche, você tem uma missão. Eu lembro que os jovens da minha igreja iam em casa depois do culto comer. Eu estava desviada. Morava embaixo da casa dos meus pais. Eles comiam, eles iam todo sábado depois do culto. Eles comiam e depois começavam a tocar. E aí levavam um violão e começavam a cantar. E eu começava brava. Esse pessoal não tem casa? Esse pessoal não tem mãe, tem pai? Fazendo o quê? Cantando uma hora dessa? 10 horas da noite, tomaram que o vizinho chamar a polícia. Olha, perturbada. Aleluia. Eles começavam a cantar e eles riam. Eles estavam tão felizes, irmãos. No meio da madrugada eu estava chorando e dizendo, por que o Senhor não me dá a alegria que eles têm lá também? Por que o Senhor não faz da minha vida da maneira que o Senhor fez na vida deles também? Aleluia. A alegria do mundo é ilusão, irmãos. Só quem passa pela depressão, a ansiedade, a tristeza, o sofrimento, o abandono vai entender. Tem hora que você não tem força para levantar e você só levanta porque é o Espírito Santo que te reveste. Tem hora que você não tem vontade de falar, mas você só fala porque é o Espírito Santo que fala com você. Aleluia. Eu imagino a tristeza do coração de Isabel e Zacarias. Aleluia. Mas eles estavam servindo. Parece eu e você. Aleluia. Tem dia que a gente não quer regesso. Tem dia que a gente quer chorar. Tem dia, irmão, que o pastor precisa de uma visita. Ele não quer visitar.
Tem dia que é a casa de alguém que precisa de uma visita e esse alguém está na incumbência de levar uma palavra. Meu irmão, tem dia que você sobe aqui no altar e tudo que você quer é ser ministrado por Deus e você precisa liberar. Isso é chamada. Isso é peso de responsabilidade com aquilo que o Senhor entregou. Não negligencie aquilo que o Senhor colocou na sua mão. Alá e a céu e... Tem alguém que precisa ouvir a tua voz. Tem alguém que precisa ouvir você. Aleluia. Tem alguém dependendo da sua chamada, do seu posicionamento. Aleluia. Deus dá estrutura, irmãos. E é o dia que você está mais quebrado, que parece que é o dia que Deus faz. É o dia que você está mais quebrado, que Deus resolve fazer uma coisa sobrenatural para mostrar para você. Aleluia. Que o poder não está no barro, mas está na essência de Deus. Aleluia, que nós somos só um vaso pequeno, imperfeito, mas é a essência dele trabalhando na nossa vida. Oh, Alamandara céu. Eu sinto graça de Deus nesse lugar. Aleluia. Meu irmão, é difícil o posicionamento de Zacarias, mas o texto vai dizer que ele continua servindo. Aleluia. Ele serve, irmãos. Continua exercendo. E aí um dia, não despreze um dia. Não despreze um dia de culto. Deus mudou a minha vida aqui nesse lugar em um círculo de oração. Não despreze o lugar que você está. Não despreze a oportunidade que Deus está te dando hoje de estar diante da tua presença. Oh, irmão, se a gente entendesse que isso aqui não é para glória, isso aqui é um privilégio. Quando você encara a chamada de Deus, por mais dolorida que seja, você tem uma chamada, você entende, né? Que o negócio da chamada, ainda mais de quem ministra, a chamada dói, irmãos. A chamada dói, irmão. Você pode ter uma chamada de limpar a igreja e só você limpa desse jeito. Pode vir qualquer outra irmã limpar, a chamada não é dela, a chamada é sua. É você que zela pelo templo. Aleluia. Mas tem dia que a chamada vai doer. E só quem exerce sabe o peso. Quem não exerce só julga, irmão. Quem exerce sabe o peso que é. Zacarias sabia, mas ele foi no templo. Foi escolhido para levantar o altar do incensário. E o texto vai dizer que enquanto ele está no altar, porque as coisas acontecem quando você está no altar. Aleluia. Tudo você resolve no altar. Asaf vai dizer que ele até começou a ter inveja do ímpio. Olha, Asaf começou a criar no seu coração um ranço, falando nos dias de hoje. Porque ele começou a olhar e dizer, por que o ímpio prospera? E eu que estou aqui caminhando não prospero? Ele disse, os meus pés quase vacilaram. Até que eu entrei no templo do Senhor. Meu irmão, não tem nada que uma entrada no templo de Deus com o coração aberto não resolva. Você está no templo do Senhor nessa noite, aleluia. Tem impossível aí? Coloca diante do altar, é a oportunidade. Deus está neste lugar. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Eu já estou entregando, irmãos. O texto vai dizer, irmãos, que ele recebe uma visita, o anjo aparece. E aí o anjo anuncia, ô Zacarias, a sua oração, ela foi ouvida. Olha aí um critério para receber a promessa. Você precisa ser justo. Precisa caminhar na presença, mas você precisa orar. A gente precisa orar. Não dá para acessar o ambiente da promessa se eu não estou preparado para ele, irmão. Você está tendo luta agora. Invejam sua casa agora. Falam de você agora. O diabo trama a sua vida agora. Imagina quando você vive o sobrenatural de Deus. Você tem que estar preparado. Aleluia. Zacarias recebe o anúncio da gravidez de sua mulher. Era Deus dizendo, eu rompi o sobrenatural. Ó. O que era impossível para você, Zacarias, para mim eu resolvi. Por quê? Porque você permaneceu justo, íntegro, dentro do templo, servindo. Porque quem serve, irmãos, sem receber, vai receber, Sueli, sabia? Quem serve ao Senhor sem ter, irmão, terá. Terá.
Não é uma barganha com Deus, não é que Deus não deve nada para ninguém, viu? Deus não deve nada para ninguém. Aleluia. O texto vai dizer que Zacarias recebe o anúncio. Isabel com 6 meses fica grávida, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Aleluia. Ele falou sobre a sua vida, fica tranquilo, vai cumprir. Eclesiastes vai dizer, Salomão, tempo para todas as coisas. Irmão, e no tempo do cumprimento o diabo pode se levantar, o capeta pode fazer o que for. Deus vai cumprir. Aleluia. Quando Deus determina um tempo, Ele cumpre. Ele diz, Jó, por acaso você sabe? Aleluia. Como determinar o limite do mar? Você estava lá, Jó, quando eu determinei a... Deus é quem determina o limite. Aleluia. Isabel recebeu a visitação, 6º mês de gravidez. O mesmo anjo que fez o anúncio vai até Maria, e você conhece a história. Aleluia. E eu acho interessante porque Isabel, quando ela fica grávida, ela começa a dizer que foi o Senhor quem fez. O Senhor quem agraciou ela. A palavra de Isabel, o Senhor me favoreceu, irmão. Isabel está dizendo, eu recebi um favor porque de mim não sairia, mas Deus resolveu olhar para a minha causa. E quando o anjo encontra Maria, a palavra do anjo é, alegra-te, favorecida, aleluia. Porque você achou graça diante do Senhor. Alegra-te porque você achou graça diante do Senhor. Irmão, Maria foi a escolha de Deus. Aleluia. Maria foi a escolha de Deus, porque certamente a vida daquela mulher era irrepreensível diante do Senhor. Quando ela recebe o anúncio, o texto vai dizer que Maria ela não duvida do anjo, porque quando nós olhamos a história, Zacarias fica descrente, alguém que ora, busca e não acredita quando chega. Mas Maria não, Maria diz ao anjo, como será? Logo na sequência, quando o anjo anuncia, o anjo fala, Maria, fica tranquila. Aleluia. Isso é obra do Espírito Santo. Aleluia. Isso é obra de Deus. É o poder do Altíssimo que vai te envolver, Maria. Porque pelas suas condições, Maria, não pode acontecer. Você é virgem, não casou. Aleluia. Isso não acontece no mundo natural, mas no sobrenatural, quando o agir do Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Aleluia. Ele realiza aquilo que para nós parece ser impossível. Deus está dizendo para você nessa noite, aleluia. Não é pela sua mão, não é pela sua força, não é porque você canta bem, não é porque você prega bem, não é porque você é bonito ou bonita, é por causa do poder do Altíssimo. Você verá milagres acontecer na sua vida, você verá milagres acontecer na sua casa, por causa do poder do Altíssimo. Alegra, Maria, nesta noite. Maria confia, e que mulher é essa? E eu encerro aqui. Que menina, porque era uma menina, que menina é essa? Que o anjo está dando uma proposta para ela, dizendo, Maria, a partir de hoje, você não caminha para onde você quer. Maria, você não faz o que você quer. Maria, você não come a comida que você quer, você não bebe a comida que você quer, você não cria os filhos do jeito que você quer. Maria, você não se veste como você quer, porque o Espírito Santo, Maria, é quem vai conduzir a sua vida. Ela podia ter uma vida normal, ela estava correndo risco de morte, podia ser acusada de adultério, mas o texto vai dizer que ela vira para o anjo e fala, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer. Oh, aleluia. Como Maria, você entende nessa noite que você foi agraciado. Aleluia. Irmãos, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas impossibilidades, você nem merecia estar aqui, eu também não. Aleluia, nós somos agraciados porque Ele pagou um preço na cruz que era meu, que era teu. Aleluia, nós recebemos o privilégio de Deus, nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus por intermédio do sacrifício. É a graça, não é você, é a graça. Deus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite,
Aleluia. Todo campo de impossibilidade na sua vida você vai acessar pela graça. Você vai entrar no sobrenatural de Deus, aleluia, por causa do seu posicionamento, por causa da sua vida reta, por causa da retidão. Maria, Deus vai fazer o sobrenatural. Você é agraciada, aleluia. Como Isabel e Maria cantou, você vai cantar. Esse ano é um ano de mudança de Deus para as nossas vidas. Deus vai começar a tirar a gente de ambiente, de situações de humilhação, de cansaço, aleluia, de esquecimento, de paralisia espiritual, porque aquilo que Deus esconde, Ele esconde, mas na hora que Ele quer revelar, ninguém esconde. Deus vai cumprir promessa neste lugar, aleluia. Tempo de mudança de Deus na nossa vida, aleluia. Posicione-se. Esteja à disposição. Eis aqui a serva do Senhor. Maria confiou no Senhor porque ela conhecia. E quem conhecia o seu Deus, quem conhece o seu Deus, confia. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Fique com essa palavra. Você conhece o Senhor, confia. Deixa o Senhor conduzir a tua vida. Viva em retidão com o Senhor e você verá o sobrenatural de Deus na sua vida. Que Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de Jesus.